Bom dia, meus queridos. Eu sou a professora Natália e eu e a professora Maria Estela iremos trabalhar com vocês em banco de dados o tema de cardinalidade. Vamos estar em sala de aula, tirando as dúvidas de vocês em sala de aula no Teams, tirando as dúvidas de vocês sobre o tema e vamos também, além do exemplo que vai estar nesse vídeo, praticar um outro exemplo juntos na nossa aula remota. Em primeiro lugar, vamos entender qual é o objetivo da modelagem de dados. Por que modelar? A professora só falou que ia falar sobre cardinalidade e agora já está falando sobre modelagem de dados. Nós vamos analisar nesse vídeo mais mesmo o tema de cardinalidade, só que ele é utilizado na modelagem de dados. Então, primeiro vamos entender o que é a modelagem de dados. Existem 3 tipos. Mas o que é, primeiro, a modelagem de dados? Bom, a modelagem de dados ela foi criada para representar o ambiente observado. Eu tenho um sistema, eu tenho uma situação e eu analiso o que está acontecendo. Quais são as entidades, nós já sabemos quem são entidades, e quais são os atributos dessas entidades. E como elas se relacionam. Agora as coisas ficam mais complicadinhas, mais difíceis, porque nós temos que entender o que cada uma vai se conversar. Nós já tivemos algumas iniciações quando estávamos trabalhando com o bottom-up na última aula, mas nada tão forte como agora, porque a cardinalidade literalmente vai tratar sobre a referenciação entre uma entidade e outra. Vamos ver isso melhor no termo técnico removido de um autor, né, renomado conhecido. Também temos que documentar e normalizar. Com a entidade, com a modelagem de dados, né, um diagrama de modelagem, eu consigo documentar o que foi proposto e o que eu vou confeccionar depois. E isso vem a passo a passo. Temos também a questão do fornecimento de processos de validação. Se eu tenho algo documentado, eu consigo validar. Se eu não tenho documentado, o que foi acordado? Então, eu só posso validar, eu só posso cobrar aquilo que foi documentado, aquilo que foi contratado, aquilo que foi acordado. E não pode ficar de boca, né? Como a gente fala, palavras vão ao vento, precisa estar documentado. E temos a questão de observar os processos de relacionamento entre os objetos, que é o que eu comecei falando no vídeo e para onde nós fomos agora. Então, o último ponto é um dos mais importantes, porque ele é o que é o relacionamento entre os objetos, mas de uma forma diagramada, em um diagrama, em algo que eu consigo enxergar. Então, vamos lá. Temos aí os tipos de cardinalidade. A professora acabou de falar que ia falar sobre os tipos de cardinalidade. Por que está falando dos tipos de modelos? Sim, nós precisamos entender antes quais são os tipos de modelos que são trabalhados. Nós temos o modelo conceitual, que é o que nós vamos ver nessa aula para trabalhar com a cardinalidade. Parece que esse vídeo está meio perdido. São alguns conceitos que nós precisamos ter antes de entrar nos tipos de cardinalidade. Eu preciso saber dos tipos de modelos de diagrama de relacionamento entre os dados, né, as entidades, né? Então, o modelo conceitual ele representa as regras de negócio. Ele não tem umas limitações técnicas, sem limitação técnica, não, se vai ser um banco de dados Oracle, se vai ser um banco de dados SQL Server, se vai ser um banco de dados MySQL, Postgre, entre outros. Não tem questão de tecnologia. Ou da implementação. Então, se eu vou ter 2, 3, 4 servidores alocados no banco, dividido em 3, 4, 5 locais, também não vem ao caso. Mas é a etapa mais adequada para o envolvimento do usuário. Então, o usuário ele consegue entender como vai funcionar um cadastro, uma pesquisa, o registro de alguma coisa, né? Que vai precisar ter conhecimento, ele não vai precisar ter conhecimentos técnicos, né? Então, por ser tão básico, por se tratar mais da língua portuguesa mesmo, com alguns formatos específicos, vocês vão ver, isso torna que para o usuário algo mais claro de se enxergar, né? Mas nestes termos, né, então nós temos o quê? O que né, define o modelo conceitual? Uma visão geral do negócio,
uma macrovisão, né? Às vezes até que eles detalham bem, mas pode ser tratado com uma macrovisão. Facilitação do entendimento entre usuários e desenvolvedores. Então, ele é uma ponte, né? Isso ajuda muito. Temos aqui também, possuem somente as entidades e atributos principais. Então, eu não vou entrar no mérito do atributo mais intrínseco, sei lá, o código pro log da hora. Não, é o mais básico, normalmente é o que vai ser visto em tela, né? O que é interno, que trabalha por trás, são controles do sistema, não vai ser apresentado nesse modelo. E pode conter relacionamentos N para M. N é muitos para muitos, né? Eu não gosto de colocar M, é de para N ali, porque é muitos para muitos, né? NN. Temos também um modelo lógico, que vai ser... Então, nós vamos andar por uma trilha, né? Vamos ver hoje o conceitual, logo teremos o modelo lógico, que leva em conta limites impostos por algum tipo de tecnologia de banco de dados. Banco de dados hierárquico, banco de dados relacional, etc. As suas características são. Então, aqui não é a marca, digamos, do banco de dados, mas sim o funcionamento do banco de dados. Nós temos o banco de dados relacional, hierárquico, voltado para BI, que é o que nós já conversamos atrás sobre OLAP, né? Então, que é para BI é Business Intelligence. Então, tem vários tipos de relacionamento, né? No caso aqui relacional, mas pode não haver a relação, na verdade, entre as entidades. Então, existem vários modelos de funcionamento, a engenharia do banco de dados por trás, né? E aí, cada um desses vai ter a sua condição. No nosso caso, nós vamos trabalhar o tipo de banco relacional e, portanto, ele tem umas características diferentes dos trabalhados, por exemplo, para um banco BI ou hierárquico. A exibição deste modelo lógico vai ser diferente. Então, para isso, nós temos para o modelo lógico a visão de que ele vai derivar do modelo conceitual e via a representação do negócio. Então, assim, você pensar, eu vou já cair fazendo um modelo lógico. Não faz sentido se você ainda não conversou com o usuário, não teve uma visão legal sobre a regra de negócio. Então, como eu falei, é um processo. Ele possui entidades associativas em lugar de relacionamentos. Então, ao invés de você encontrar, por exemplo, vocês vão entender, algumas simbologias que nós vamos ver no modelo conceitual, elas vão sumir no lógico e outras coisas vão aparecer. Vai definir as chaves primárias das entidades. Nós, mais para frente, nós vamos entender o que é chave primária, né? Não se afobem. Logo, vamos entender o que é chave primária e as demais chaves, porque não existe só esta. Vamos ter a normalização até a terceira forma normal. Ok, não existe só até a terceira, tem a quarta, tem a quinta. Alguns cientistas de dados debatem outras normalizações também, mas de praxe, é comum a gente encontrar até a terceira norma formal, a quarta e a quinta. A quarta pode até ser, a quinta é algo muito específico demais. Mas vocês vão entender também, vamos ter algo especial para normalização. Temos também, então, adequação ao padrão de nomenclatura. Vocês vão perceber que no modelo conceitual é o português propriamente dito. Posso utilizar até acentuações sem problema nenhum. Agora, já entrando no modelo lógico, as acentuações e outras formas de escrita vão mudar. E temos também a questão das entidades e atributos documentados. Então, agora já começamos a entrar na questão de que vou precisar colocar todos os atributos, sendo eles exibidos em tela ou não, ou interessando ou não ao usuário saber. Que aqui já é uma reescrição. Eu já estou reescrevendo, né? Reescrição é ótimo, né? Eu estou reescrevendo aquilo que estava no modelo conceitual para um modelo mais lógico. Ou seja, é o que eu vou precisar no banco de dados, levando em consideração que em qualquer banco de dados relacional. E aí, por fim, eu tenho um modelo físico. Ele leva em consideração limites impostos pelo SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e pelos requisitos não funcionais dos programas que acessam os dados. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui os itens que vão surgir, mas eu tenho uma facilitação para este tipo de modelo.
ele vai ser elaborado a partir do modelo lógico. Então eu vou ter, mais uma vez, a condição de que andei pelo caminho até chegar no modelo físico.